Olá! E se o racismo for muito mais do que um preconceito que a gente vê e reconhece? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa ideia da psicologia inspirada na obra da doutora Fanny Brewster. A ideia de que o racismo é, na verdade, uma ferida profunda, que vive no nosso inconsciente coletivo. Olha só, o ponto de partida é essa frase aqui de Carl Jung, lá de 1930. É uma ideia super provocativa, quase um enigma, que ele meio que joga no ar e deixa por isso mesmo, sabe? Quase como uma nota de rodapé nos trabalhos dele. Mas essa pequena semente tinha o poder de germinar uma teoria muito, muito mais profunda sobre as relações raciais. Isso nos leva à pergunta principal, né? Por que uma ideia com tanto potencial foi por tanto tempo ignorada? A doutora Brewster sugere que existia uma espécie de código de silêncio em torno do assunto. O trabalho dela é justamente a chave para a gente quebrar esse silêncio e finalmente explorar o que Jung só conseguiu vislumbrar. Bom, para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que a psicologia realmente quer dizer com o complexo. Depois, a gente vai ver como a Brewster aplica isso no complexo racial, investigando de onde ele vem, lá na infância, como ele aparece na sociedade e, claro, por que esse jeito de olhar para a questão é tão importante hoje em dia. Para a gente chegar no ponto principal, primeiro a gente precisa firmar a base, né? E a base de tudo isso é a teoria dos complexos de Jung. É o alicerce onde todo o resto vai ser construído. O interessante aqui é a própria definição que o Jung dá. Não é para pensar num complexo como uma ideia, mas sim como um nó de emoções. É uma imagem psíquica com tanta carga emocional que ela ganha vida própria, quase como se fosse uma outra personalidade dentro da gente. A expressão que ele usou é forte. Um corpo estranho animado que age por conta própria na nossa mente. Para ficar mais claro, vamos quebrar isso em 4 pontos. Primeiro, um complexo sempre nasce de um trauma, de um choque, que meio que racha a nossa psique. Segundo, ele é sempre carregado de emoção. E o mais impressionante, ele age de forma autônoma, por conta própria, e pode até possuir a nossa consciência, fazendo uma pessoa agir de um jeito que nem ela mesma se reconhece depois. E é exatamente aqui que entra a contribuição genial da doutora Brewster. Ela pega aquela faísca de ideia que o Jung deixou para trás e a transforma numa teoria completa, poderosa para a gente analisar a cultura e a questão racial. E aqui a gente vê o tamanho da diferença. De um lado, o Jung, que só, sabe, deu uma pincelada no assunto. Do outro, a Brewster, que mergulha de cabeça. Ela muda o foco. Não é mais sobre um desejo de ser branco, mas sim sobre a experiência real de um trauma cultural herdado da escravidão e do racismo e como isso impacta tudo. A personalidade, a cultura, a sociedade. Então, a grande virada que a Brewster propõe é essa. O complexo racial, na visão dela, não tem a ver com querer ser de outra raça. Ele é a própria encarnação dentro da nossa psique de uma ferida cultural. É um trauma histórico que não ficou no passado, mas que continua sendo transmitido de geração em geração. Certo, mas onde e quando essa semente é plantada? Para entender isso, a gente precisa voltar lá atrás, nos primeiros anos de vida, que é onde a nossa identidade e os nossos traumas começam a tomar forma. Olha, não é uma coisa só. A formação desse complexo vem de vários lugares ao mesmo tempo. Começa dentro de casa, com o que se aprende com os pais, continua com as mensagens que a cultura passa para uma criança sobre raça, depois vem as experiências diretas com preconceito, seja na escola, na vizinhança, na mídia, e por baixo de tudo isso ainda ressoa a dor de um trauma histórico herdado. É uma teia bem complexa de influências. Agora vamos pensar maior. O que acontece quando esses complexos, que vivem milhões de pessoas, são ativados todos ao mesmo tempo? É aí que a Brewster usa um termo interessante: constelação cultural. É como uma erupção desse complexo, mas em escala social. E se a gente olhar para a história, os exemplos saltam aos olhos. Desde a criação da KKK, depois da Guerra Civil, passando por conflitos raciais gigantescos como o de Detroit, e até mesmo o movimento pelos direitos civis, tudo isso pode ser visto como grandes erupções desse complexo. São aqueles momentos em que a ferida psíquica coletiva, que fica ali meio adormecida, simplesmente explode na vida social. Ok, a gente entendeu o conceito. Mas e daí? Por que isso importa tanto? O que muda quando a gente passa a enxergar o racismo por essa lente da psicologia?
E aqui está a grande sacada. Essa abordagem muda o enquadramento do problema. O racismo deixa de ser visto só como uma falha de caráter ou uma questão política de algumas pessoas. Ele passa a ser compreendido como uma ferida psicológica profunda, um trauma, que não é só individual, mas que vive no inconsciente coletivo de toda uma sociedade. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente conversou, complexos são partes da nossa psique que se desprendem por causa de um trauma. A doutora Brewster pega essa ideia e aplica ao trauma cultural gigantesco da diáspora africana, criando o conceito do complexo racial. Ele se forma lá na infância, pode explodir em grandes crises sociais e, o mais importante, entender isso tudo nos dá uma nova ferramenta para pensar sobre cura. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Se o problema está tão fundo assim dentro da psique, e não só nas leis ou na política, como seria um caminho de verdade para a cura? O que é preciso fazer para curar uma ferida que não é só de uma pessoa, mas de uma coletividade, uma ferida histórica? A resposta talvez comece justamente por aqui, por essa exploração.